A Marcela ela vai falar sobre políticas públicas. Eu sou a Carol do MPTCU, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e nesse vídeo ela vai falar sobre o Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão, que é o CETED. E antes de eu começar, eu só vou fazer a minha audiodescrição. Bem, eu sou uma mulher, eu estou usando um fone de ouvido, estou com uma blusa verde. Atrás de mim tem um armário com vários livros, uma planta, uma luminária. Eu estou sentada e também tem uma porta marrom e uma parede branca. Eu sou branca e tenho 35 anos. Então, Marcela, seja bem-vinda. Você que sabe tudo sobre o assunto, a gente decidiu trazer aqui para o MPTCU porque é um assunto muito relevante para a pauta também de Ministério Público, né, junto ao Tribunal de Contas da União. Você quer se introduzir? Claro, muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite do MPTCU. É muito bom a gente ver o interesse e ver que os nossos objetivos se encontram, né, do Ministério Público e do comitê. Então, primeiramente, eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, uma mulher negra, de pele clara, tenho os cabelos crespos, um pouco abaixo do ombro, castanhos, olhos castanhos. Hoje eu estou com uma maquiagem leve, brincos pratas, e estou vestindo uma blusa em motivos brancos e azuis, e atrás de mim tem um fundo desfocado aqui do escritório onde eu trabalho. Eu sou auditora do TCU há 16 anos. Nesse tempo, eu trabalhei em diversas áreas aqui na casa, mas há cerca de 2 anos eu tenho me dedicado integralmente às questões de equidade, diversidade e inclusão dentro do TCU, especialmente no âmbito administrativo. Hoje eu estou lotada na diretoria, na recém-criada diretoria de ESG do Tribunal, na Secretaria Adjunta de Administração, e também sou a coordenadora do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão do TCU. Então, Marcela, você pode contar um pouco para a gente sobre a criação do Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, o CETED, no TCU? Quais foram os principais motivadores para essa instituição desse comitê e quais são os objetivos principais dele? Então, falando um pouquinho sobre o histórico da criação do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão do TCU, né? Por que ela aconteceu? Vou voltar aí um pouquinho no tempo. Em meados de 2022, nós já tínhamos no TCU algumas iniciativas que tocavam as questões de diversidade, especialmente a questão da equidade de gênero. Além de algumas políticas internas que nós já temos há alguns anos na casa, relativas, por exemplo, à questão da maternidade, né? A mulher no TCU, quando ela se torna mãe, ela tem direito a uma redução de carga horária e outras ações ligadas à qualidade de vida. A partir de 2021, a gente teve um impulsionamento que veio muito pela cooperação, tanto nacional quanto internacional. Então, além das nossas políticas de gestão de pessoas, nós começamos a fazer parte, o TCU, de um grupo de trabalho de gênero no âmbito da UNICEF, que é a instituição que congrega as instituições superiores de controle da América Latina e do Caribe. Né, o TCU fazia parte desse grupo, começou a liderar um dos grupos que se organizou para a construção da política de igualdade de gênero e não discriminação da OLACEFS. Então, no âmbito das relações internacionais, a gente tinha essa iniciativa, no âmbito da gestão de pessoas, a gente tinha algumas políticas internas, e no âmbito da cooperação nacional, o TCU estava começando a fazer parte, foi inclusive um dos órgãos fundadores da Rede Equidade, que é uma rede de instituições públicas brasileiras, que ela é focada na promoção da equidade e diversidade, especialmente de gênero e raça. Então, a gente tinha essas iniciativas, elas estavam sendo tocadas por áreas diferentes dentro do TCU, e sentiu-se a necessidade de a gente ter uma instância dentro da casa que fosse referência para esses assuntos, que desse coesão, que desse coerência às diversas iniciativas que estavam surgindo, né? E, além disso, toda a literatura, as práticas internacionais apontam muito para a criação de comitês
de diversidade e inclusão como instâncias de referência dentro das instituições sobre esses temas, onde os colaboradores, no nosso caso, os servidores, instâncias que eles podem procurar para tratar de algum assunto desse tipo. Enfim, o CETED ele veio para ser uma grande referência na casa sobre os temas de diversidade e inclusão. Em relação aos nossos objetivos, eu destaco aí 3 pilares. O primeiro objetivo do CETED é promover a igualdade de condições e de oportunidades. Isso vai passar por reconhecer obstáculos, trabalhar para que esses obstáculos sejam removidos, obstáculos de alguns grupos específicos, né? Por exemplo, uma percepção de que mulheres têm menos oportunidades em posições de liderança, por exemplo. Nós vamos perceber esse obstáculo e vamos trabalhar para que ele seja removido, muitas vezes por meio de ações afirmativas, por meio de conscientização, né, de condições especiais para grupos vulnerabilizados, enfim. Além da igualdade de condições e de oportunidades, o nosso segundo pilar é o respeito às diferenças. Um ambiente que quer ser inclusivo, ele precisa de respeitar as diferenças. A gente não pode tolerar a discriminação ou a falta de compreensão de que as diferenças nos fazem melhor, as diferenças são importantes para uma organização, né? Uma organização diversa, ela tende a ser mais criativa, ela tende a ter um clima organizacional melhor, enfim. E o terceiro pilar é a valorização da diversidade. A gente gosta muito de falar não em simplesmente tolerar, aceitar a diversidade, e sim valorizar, porque diversidade é bom. Diversidade é bom para todo mundo, diversidade torna o nosso ambiente de trabalho um ambiente mais gostoso de se trabalhar, com maior nível de pertencimento, com mais criatividade, com mais inovação. Então, a gente tem trabalhado aí nesses 3 objetivos. E algo que eu acho importante a gente ressaltar aí na criação do comitê, né, é que o nosso comitê, a norma que cria, ela já define que ele tem que ter uma composição diversa, né? Então, além da gente ter representantes de diversas áreas estratégicas, né, como a área de comunicação, a área de relações internacionais, a corregedoria, enfim, não vou listar todas aqui, que são várias áreas, nós temos também os nossos membros voluntários, pessoas que, por afinidade, gostariam de fazer parte do comitê, passam por um processo de chamamento e são agregadas. Nessa composição final, a gente tem uma diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, pessoas com deficiência. Então, a gente tem um grupo muito representativo ali dentro do comitê que busca trazer esse olhar dos diversos grupos para dentro das nossas discussões, das nossas decisões. Então, agora me fala assim, você já deu um panorama geral sobre o que é o CETED, eu queria que você dissesse assim, quais são algumas das principais iniciativas que o CETED já implementou no tribunal, efetivamente, quais os impactos dessas iniciativas, né, quais os impactos que elas tiveram na promoção da equidade, diversidade e inclusão dentro do TCU. Então, em relação às nossas principais iniciativas e o impacto delas, eu acho importante deixar claro que o comitê ele é uma instância propositiva e consultiva. Ou seja, o CETED ele não faz nada sozinho. Nós trabalhamos pautas que são transversais a toda a organização. Então, todas as nossas ações, elas são feitas com apoio, com o suporte das áreas de gestão de pessoas, de capacitação, de comunicação, enfim, acho importante a gente deixar claro isso, a gente não é uma unidade organizacional tradicional, com uma equipe que vai lá e vai fazer as ações, mas sim um comitê que vai propor, que vai ser consultado quando as ações das unidades vão perpassar essas questões de diversidade e inclusão. Então, vamos lá, destacando aqui o que eu considero as nossas principais contribuições, né, nesses 2 anos, né, o CETED ele tem 2 anos, fez agora no meio do ano, então ainda é recente. A primeira é a organização e institucionalização dessa agenda na casa. Só de ter uma instância tratando desses temas, isso já aumenta o nível de percepção das pessoas em relação ao conforto, ao pertencimento, especialmente de pessoas de grupos vulnerabilizados. Já ouvi alguns depoimentos desse tipo, né? A pessoa quando entra na instituição, ou mesmo quando já está há alguns anos na instituição, o fato de haver um comitê de diversidade já deixa mais confortável, mais pertencente àquela casa, né? Ela sabe que tem aonde recorrer, sabe que tem alguém pensando estratégias para tornar aquele ambiente mais inclusivo. Uma das ações foi
foi logo no início do comitê que nós tivemos com aí um diálogo, uma interlocução muito profícua com a Secretaria de Planejamento, foi a gente incluir no nosso referencial estratégico a questão da equidade. Então, hoje, a gente tem, ao lado de transparência, integridade e eficiência, que são valores internos da gestão do tribunal, foi acrescentado também o valor da equidade. Então, hoje está lá no guia, né, maior que é o nosso planejamento estratégico, que a equidade é um valor para o Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, a gente também tem isso representado nos valores externos ligados ao controle. Quando a gente fala de efetividade de políticas públicas, a gente tem a equidade no nosso plano estratégico como uma dimensão da efetividade das políticas públicas. E em relação à parte administrativa interna, né, a gente tem inclusive um resultado-chave específico sobre isso hoje no nosso planejamento, que é promover o aumento do ingresso no TCU de grupos sociais minorizados. E aí muita gente vai perguntar, Marcela, mas o ingresso no TCU é por concurso, né? Enfim, o ingresso de servidores sim é por concurso. No concurso a gente tem ferramentas como as cotas raciais, as cotas para pessoas com deficiência, e temos que trabalhar para que essas ferramentas elas tragam os melhores resultados possíveis. Mas a gente também tem um corpo funcional composto por profissionais terceirizados, por estagiários, e hoje estamos trabalhando para que essa contratação da nossa força de trabalho ela siga princípios de diversidade e inclusão também. Falei aí, então, da questão da organização e institucionalização da pauta. Queria falar agora do levantamento de dados. Quando a gente vai ver na literatura, no que é recomendado, nas práticas de gestão de diversidade, sempre é falado assim, a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa conhecer o nosso corpo funcional, quem está nessa casa, né? E há 2 anos atrás a gente tinha dados desses marcadores sociais mais comuns, a gente tinha dados apenas de sexo, né? A gente sabia o número de homens e de mulheres no TCU, que já é um dado bastante relevante. Mas a gente não tinha outros dados fundamentais para a gente compreender a nossa força de trabalho, como, por exemplo, os dados de raça, os dados de número de pessoas com deficiência e a questão da idade a gente também já tinha. Com o trabalho que a gente vem fazendo, o CETED em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, hoje a gente já tem os dados de raça, vamos chegar aí muito próximo do 100% com o fim do recadastramento de ativos, que está em curso agora, e também de pessoas com deficiência. Né? Hoje o nosso sistema ele suporta todos esses dados, a pessoa pode fazer inclusive autodeclaração de deficiência, se ela for necessitar, né, de algum benefício, ela vai passar pela perícia. Mas um processo muito desburocratizado que vai nos permitir, ao final desse ano, a gente vai chegar com um painel de diversidade aí no TCU que não tínhamos, né, há 2 anos atrás. Isso eu considero que foi um impacto mesmo da atuação do comitê. Outra frente que talvez seja onde as pessoas mais nos veem atuando, assim, é a de capacitação e sensibilização. Não dá para a gente falar de diversidade e inclusão sem falar em sensibilização, sem falar em informação. Então, hoje, nesses 2 anos, a gente já promoveu mais de 20 eventos, entre seminários, palestras, webinários. Tivemos mais aí de 5.000 participantes nessas iniciativas e mais de 24.000 visualizações no canal oficial do TCU no YouTube. Esse impacto de mudança de cultura, que não é simples, não é de um dia para o outro, né? Mas a gente já começa a sentir. Hoje a gente vê pessoas trazendo ideias para o comitê, a gente vê demandas sendo direcionadas ao comitê, ideias muito práticas, né? Na atuação ali do servidor no seu dia a dia, gestores buscando orientação para tratar esse tema com as suas equipes, né? Entre as capacitações, eu destaco aí as oficinas que a gente faz junto às lideranças ou gestores, nas atividades de integração das equipes e no onboarding de novos servidores. Então, nas últimas turmas que entraram no TCU, né, nas 2 últimas, eles passaram por um treinamento em diversidade, inclusão, prevenção ao assédio, capacitismo, muito bacana, uma formação que eu considero bastante relevante, vejo que tem a ver com a atuação do comitê.
E, além dessas, eu queria também destacar que a gente já formou mais de 70 mulheres em uma formação específica de liderança para mulheres. É um curso com a professora Gisele Pigliac, se não me engano. Ela tem um sobrenome difícil de pronunciar, mas que é um sucesso, né? As mulheres saem muito empoderadas, muito preparadas assim para assumir ou para desenvolver o seu estilo próprio de liderança. Considero uma capacitação também de grande impacto entre as mulheres do TCU. Além disso, nós, só nos anos de 2022 e 2023, publicamos 68 matérias no informativo interno, tratando dos mais diversos temas, desde as questões de microagressões, agressões de gênero, de racismo, gordofobia, questões ligadas ao Dia da Visibilidade Trans, à população LGBTQIA+, enfim, a etarismo. Nós estamos sempre presentes lá no União, que é o nosso informativo interno, para sensibilizar, capacitar, informar a nossa equipe, né, os nossos times aí dentro do TCU. Além da capacitação e da sensibilização e dessa organização, institucionalização do tema, eu destaco também algumas iniciativas de normatização. A gente sabe que a gente está num órgão público e que a gente precisa trazer para regulamentação alguns temas. E eu vejo que é o caminho natural de muitas instituições. A gente começa ali com as palestras, com as capacitações, com os cursos, até a gente conseguir avançar para ações de gestão. E aqui eu queria destacar a Portaria 67 de 2023 do TCU, que regulamentou a proporcionalidade de mulheres na liderança, né? Então, hoje, o TCU não pode ter um percentual de mulheres em cargos de liderança estratégico-táticos menor que o percentual de mulheres na casa como um todo. Isso já veio como uma segunda etapa após uma ação afirmativa gerencial feita pela ministra Ana Reis, à época de sua presidência no TCU, que definiu como meta de gestão dela que queria mais mulheres na liderança. Ela mais que dobrou o percentual de mulheres em cargos estratégicos, chegando à época a cerca de 30%, né? E o ministro Bruno Dantas deu mais um passo, que foi a regulamentação. Também tivemos esse ano a Portaria 41 de 2024, que instituiu a política de prevenção e combate ao assédio, à discriminação e qualquer tipo de violência no TCU. Essa política não é um trabalho, né, capitaneado pelo CETED, mas que contou com o apoio e participação do comitê. Hoje, além do CETED, nós temos um comitê de prevenção e combate ao assédio no TCU, e que eu diria que são comitês irmãos, assim, que andam lado a lado, né? Eu, enquanto coordenadora do CETED, participei da elaboração da política de combate ao assédio e discriminação, e também participo como suplente do comitê e do núcleo de acolhimento. E, por fim, eu vou falar en passant aqui, talvez a gente vai detalhar mais para frente, eu destacaria a assunção de compromissos com certificações externas. Então, nós temos buscado referenciais de metodologias, né, que já são testadas e que trazem referenciais internacionais mesmo, tanto para a questão do racismo, com a adesão ao selo Racismo Aqui Não, quanto ao selo PNUD de Igualdade de Gênero, que eu considero que hoje é uma grande prioridade dos nossos esforços enquanto instituição no que se refere à promoção da equidade. Só uma coisa que você falou é que nos cursos a gente teve já mais de 5.000 participantes, é isso mesmo? Uhum. E somando todas as inscrições, nos cursos online, presencial. E aí são as inscrições, mas aí são cursos voltados só para o TCU ou são cursos voltados para outras instituições? Não, tem cursos tanto para o TCU quanto para o público externo. Entendi. É só para outras instituições do poder público ou também é para, por exemplo, pessoas como um todo, cidadãos? Em geral, a gente tem os dois tipos, né? Tem cursos do TCU que a gente abre só para órgãos públicos, em geral da Rede Equidade, e esses webinários, por exemplo, é aberto para quem quiser participar, a sociedade em geral. E aí são no canal do YouTube do TCU, né? Essas que são as abertas, né? Isso. E aí as pessoas se inscrevem em algum lugar e depois vão para lá, porque eu sei que eu, por exemplo, me inscrevo como servidora, né? E aí eu vou e assisto ao webinário no YouTube do TCU.
só que as pessoas também se inscrevem pelo ISC e depois vão para o TCU, é isso? A grande maioria das vezes é isso. Hoje, por exemplo, eu fiz um webinar que não teve inscrição, que foi só divulgou, quem quis Direto. entrou lá na hora. Mas, E em uma geral, a outra gente faz coisa, inscrição até para fornecer certificado para as pessoas. você disse que as pessoas hoje já chegam e fazem as demandas ao CETED, né? Elas estão meio que descobrindo o CETED. Como é que elas chegam até vocês? Não é uma equipe. Como é que vocês respondem a essas pessoas? Como é que vocês ajudam de alguma forma, por exemplo, os gestores, né? Como você falou, ou até as pessoas que chegam e simplesmente perguntam alguma coisa para você. Como é realizada também essa demanda? Então, as demandas a gente recebe tanto por pessoas que me procuram pelo Teams, como pela nossa caixa de e-mail. A gente tem um e-mail exclusivo, equidadeinclusão@tcu.gov.br, e a gente faz os atendimentos na medida do possível, porque muitas vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, quer ter uma conversa. Quando nós fizemos, por exemplo, o censo étnico-racial, eu fiz muitos atendimentos com pessoas que tinham dúvidas, a gente conversa. Outras demandas, por exemplo, são para capacitação. Um gestor falar, Marcelo, eu queria fazer uma. Eu achei muito bacana esse tipo de demanda, porque, como a gente tem capacitado as pessoas que estão entrando no onboarding, o gestor às vezes chega e percebe, eu estou com uma parte da equipe que já foi capacitada, mas a outra não, pessoas que estão no TCU há muito tempo. Seria possível dar uma oficina? Aí a gente monta uma oficina com o tempo e no formato que vai se adequar à demanda daquele gestor. Se é alguma questão mais de cunho de regulamentação, de normativo, o CETED faz um requerimento, aprova no âmbito do comitê e encaminha para a secretaria responsável. A gente vai ter essa flexibilidade de atuando de acordo com a nossa capacidade operacional, né? E os instrumentos que a gente tem dentro da organização. Tá, Marcelo, então a gente sabe que às vezes esses assuntos, né, de políticas públicas eles dependem de agenda, e aí eu queria saber de você quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado na promoção da equidade, diversidade e inclusão no TCU, e como é que o comitê tem trabalhado para superar esses desafios. Então, em relação aos principais desafios que a gente tem enfrentado, eu acho que alguém que trabalhe com essa temática da equidade, diversidade e inclusão, que não dizer que não enfrenta desafios, que não tem resistências, muito provavelmente essa pessoa vai estar mentindo, porque são temas novos, são temas que às vezes vão perpassar questões ali de valores, questões de cultura da organização. Então a gente tem alguns assuntos que são considerados tabus. Nós temos alguns assuntos que simplesmente algumas pessoas não entendem que deveriam ser tratados no âmbito organizacional. Então, essa mudança de cultura, ela requer tempo, ela requer trabalho, ela requer suor mesmo, né? Das pessoas que estão à frente dessa agenda. E requer muito um patrocínio da alta administração. Para superar esse tipo de desafios, a gente tem que ter um apoio institucional. A gente não traz agendas para dentro da casa que não são apoiadas pela presidência, pelos nossos gestores, as nossas principais lideranças, e felizmente a gente tem tido um apoio institucional muito grande, muito forte, né, do ministro Bruno Dantas e de toda a alta gestão do TCU. Isso nos ajuda muito, mas eu acho que o principal para a gente superar esses desafios é a gente trabalhar com muito diálogo, com muita empatia, né? A nossa ideia, quando a gente está trabalhando com diversidade e inclusão, não é colocar um grupo contra o outro, não é culpar as pessoas, né? A gente quer construir pontes e não construir muros. Uma das coisas que hoje mais me atrai, assim, em termos de desenvolvimento pessoal, é conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque quando a gente conversa com quem pensa diferente, a gente aprimora os nossos argumentos, a gente tem novos pontos de vista, né? A gente cresce, a gente agrega. Então, eu acredito, e eu tenho percebido muito, assim, da primeira vez que eu fui entrar numa sala de aula para falar sobre esse assunto no TCU, eu fiquei muito nervosa. Eu fui preparada, assim, para
né, talvez ser muito questionada, e eu fui muito surpreendida positivamente, assim, com a postura das pessoas, das mais diversas idades, históricos, assim, eu vejo que quando a gente conversa de uma maneira desarmada, respeitosa, a gente cria um ambiente seguro para falar desses temas, a gente tem resultados muito positivos e aos poucos as resistências vão sendo diluídas e todo mundo vai se unindo mesmo para uma cultura organizacional mais inclusiva. O TCU está em busca do selo PNUD. Como é que as ações do CETED contribuem para o cumprimento dos ODS estabelecidos pela ONU, especialmente no que diz respeito à igualdade de gênero e à redução das desigualdades? Então, em relação à Agenda 2030 e aos ODS, eu posso dizer com certeza que o trabalho do CETED, desde a sua criação, sua regulamentação, as ações que a gente faz, ele está totalmente conectado à Agenda 2030, especialmente se a gente lembra que a essência que perpassa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é não deixar ninguém para trás. Então, quando a gente trabalha com a redução da desigualdade, aumento da oportunidade para os diferentes grupos, o respeito às diferenças, a ideia é não deixar ninguém para trás, né? Não se faz desenvolvimento sustentável sem promoção de inclusão, sem identificação das barreiras que faz com que o caminho e o percurso de certos grupos seja mais dificultado. Então, as nossas ações, quando a gente fala, por exemplo, do ODS 5, relativo à igualdade de gênero, a gente vai ter metas relacionadas desde o combate à violência contra a mulher até a ocupação de espaços de poder por mulheres, o aumento da representatividade das mulheres nesses espaços, que nós, por exemplo, temos ações concretas aqui no TCU. Em relação ao selo PNUD de igualdade de gênero para instituições públicas, né? O TCU aderiu a esse processo do PNUD esse ano. E o que significa o selo, né? O selo ele vem como reconhecimento externo a instituições que trabalham pela redução das desigualdades de gênero e empoderamento das mulheres. O selo ele tem uma metodologia que ela é mundial, aplicada a instituições públicas dos mais diversos países. Ele tem 5 dimensões, que vai desde planejamento, capacidades desenvolvidas na instituição, ambiente de trabalho, ações de cooperação e resultados da instituição, como que ações nessas 5 dimensões elas contribuem para a redução das desigualdades de gênero e empoderamento das mulheres. É uma metodologia muito bem desenhada, sabe? Ela tem 40 indicadores que vão verificar se aquela instituição efetivamente está comprometida com a questão da igualdade de gênero, e para que a instituição seja reconhecida, ela tem que mostrar a aderência com evidências, com documentação, né, a esses indicadores, e dependendo do nível de aderência que ela tiver, a instituição pode ser premiada aí com o selo ouro, prata ou bronze. Nós iniciamos esse processo recentemente, estamos na fase da construção da nossa linha de base, mas eu tenho muito otimismo pelo nosso compromisso, pelo caminho que já trilhamos até aqui, da nossa chance de chegar aí ao selo, né? O selo também é muito importante para a gente, porque enquanto presidência da Intosai, que o TCU ocupa hoje, né, a instituição que congrega todas as instituições superiores de controle do mundo, a nossa jornada no selo PNUD de igualdade de gênero, que tem uma metodologia mundial, ela pode ser inspiradora também para as instituições superiores de controle de outros países, bem como para todo o ecossistema da administração pública no Brasil. Em relação ao ODS 10, que é da redução das desigualdades, eu diria que ele está assim, que ele está na essência, né, do comitê, totalmente alinhado ao nosso trabalho. No ODS 10 a gente tem metas de inclusão desses grupos que já destaquei aqui, né, de marcadores sociais como gênero, raça, deficiência, enfim. O nosso objetivo é aumentar as oportunidades para que a gente diminua as desigualdades, totalmente alinhado aí com o ODS 10. E tudo isso vai passar pela desconstrução de estereótipos,
no caso do ODS 5, né, pelo fortalecimento das mulheres, conscientização de toda a sociedade, vai passar por informação, por capacitação, por letramento, por diálogo, e esse é o nosso trabalho diário no comitê. Então, eu diria que nós trabalhamos com a lente, com a perspectiva do desenvolvimento sustentável, e repito mais uma vez, não existe desenvolvimento sustentável sem inclusão. Para deixar um pouco mais concreta aqui a minha fala em relação ao selo PNUD, eu posso trazer alguns exemplos desses indicadores, né? Então, o selo, ele diz que a gente tem que ter um planejamento estratégico sensível a gênero, então a gente tem que ter uma política, a gente tem que ter um plano para a promoção da igualdade de gênero, nós temos que ter capacitações em temas como a divisão sexual do trabalho, como orçamentação de gênero, nós temos que ter uma política de assédio e canais O que é seguros para orçamentação de denúncia. gênero? O que é orçamentação de gênero? É. É uma perspectiva de gênero no orçamento público. Uhum. Por exemplo, quanto que o Brasil está gastando para reduzir a desigualdade de gênero? Você tem que ter um Entendi. marcador, tanto nas ações, e aí você vai para. É um marcador transversal do orçamento, entendeu? Você vai para saúde, educação, infraestrutura, enfim, é para saber onde está sendo colocado o dinheiro. Outros indicadores que nós precisamos ter, cumprir, né, requisitos, como, por exemplo, a gente tem uma política de combate ao assédio e discriminação, que nós, né, inclusive temos no TCU já desde esse ano, temos que ter canais seguros para denúncias tanto do público interno quanto do público externo, e um indicador muito importante também, uma dimensão, que são dos resultados, que aí o selo vai ver, tá, mas e na área fim dessa instituição pública, como que ela está contribuindo na sua formulação de políticas públicas, no nosso caso, na fiscalização de políticas públicas para a redução da desigualdade de gênero. E, nesse sentido, a gente tem um diálogo muito próximo do comitê com a Secretaria de Controle Externo, onde são feitas as fiscalizações que vão ter esse impacto aí diretamente na sociedade, como temos fiscalizações hoje na área de prevenção e combate ao assédio, como tivemos fiscalizações na política de cotas nas universidades públicas, como tivemos fiscalizações relativas ao ODS 5, a questão da violência contra a mulher. Aí, por meio da nossa atividade fim, nós vamos mostrar como os resultados institucionais também contribuem para a redução das desigualdades de gênero no país. O modelo de prevenção e combate ao assédio sexual e moral é uma das preocupações do TCU. Como o CETED tem atuado para implementar e fortalecer essas políticas dentro da instituição? Em relação à prevenção e combate ao assédio, eu acho que é muito interessante a gente falar, né, que temos um Comitê de Diversidade e Inclusão e Equidade no TCU, e temos também um Comitê de Prevenção e Combate ao Assédio, e temos um encontro muito forte, são como se fossem comitês irmãos, né, aqui dentro do tribunal. E um ponto que eu destaco nessa política, que eu acredito que foi uma evolução, é que a gente tem uma política de prevenção e combate ao assédio, à discriminação e qualquer forma de violência. Então, hoje, a gente não está falando só de assédio moral e sexual, que já tem aí um recorte de gênero bastante específico, mas de qualquer tipo de discriminação, e a gente trouxe isso para o âmbito da mesma política. Então, eu sou coordenadora do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão, mas eu também faço parte do Comitê de Prevenção e Combate ao Assédio e às Discriminações. Então, essa ampliação para todos os tipos de discriminação e violência, ela está muito alinhada, já em consonância com a Convenção 190 da OIT, que está em processo de ratificação no Brasil. Eu acredito que a gente vai andando lado a lado nessas duas agendas, porque do que adianta a gente ter diversidade se a gente tiver discriminação com grupos minorizados, né? Não vai fazer sentido. Então, as agendas precisam estar ali lado a lado e se complementando. Quais são os planos, então, para o futuro do CETED para continuar promovendo essa equidade, diversidade e inclusão no TCU e também no MPTCU, né? Por que não? Existem novas iniciativas
ou projetos em desenvolvimento que você pode compartilhar aqui com a gente? Então, em relação ao futuro do CETED, eu gostaria de destacar algumas iniciativas, algumas já estão em curso, iniciando, e que eu vejo que vão dar muitos frutos aí nos próximos anos. A primeira é o selo PNUD de igualdade de gênero, já falamos um pouquinho dele aqui hoje, é um processo, né, que vai levar aí alguns meses, mas que eu acredito que vai ser realmente uma transformação organizacional aí de impacto. E apesar da gente falar nesse selo de igualdade de gênero nas instituições públicas, nós estamos tendo um foco, uma perspectiva interseccional nesse processo. Então, a gente quer considerar também outros marcadores, especialmente raça, porque apesar de ser um selo que a gente fala que ele tem uma amplitude, né, global, no caso do Brasil, é muito difícil a gente falar de gênero sem falar de raça. Eu diria que a gente nem deve falar de gênero sem falar de raça. Então, o selo PNUD hoje é onde a gente está colocando aí a maior parte dos nossos esforços, dado o compromisso institucional e essa busca, né, por uma certificação, um reconhecimento externo. Mas, além do selo PNUD, nós também aderimos esse ano ao selo Racismo Aqui Não. O selo Racismo Aqui Não é uma iniciativa que busca a promoção da equidade racial dentro das organizações, que tem uma logomarca, né, um símbolo muito forte, que nós estamos preparando para que ele esteja exposto em todos os ambientes do TCU, em todos os prédios, marcando que nós temos tolerância zero em relação a qualquer forma de discriminação, inclusive o racismo, e o selo Racismo Aqui Não, ele também tem essas categorias, né, de selo ouro, prata e bronze. Nós estamos com um plano de ação já em fase final de elaboração para ser aprovado. A partir daí, vamos desenvolver as ações. Esperamos em breve também sermos certificados aí com um selo, espero, da categoria aí mais alta. Em relação aí dos nossos planos, a gente sente que a questão de gênero ela foi meio que a nossa porta de entrada dentro do TCU, né? A gente começou falando muito das questões de mulheres na liderança, ampliamos para as questões raciais, como eu acabei de falar aí do selo, muitas capacitações, manifestações institucionais, né, em datas importantes para a questão racial. E a gente sabe que os pilares de diversidade e inclusão mais tratados no Brasil hoje, eles incluem gênero, raça, pessoa com deficiência, que aí a gente tem um trabalho bem específico, inclusive no TCU, talvez seja, eu falei que a questão de gênero foi a porta de entrada, mas as questões relativas à acessibilidade, elas são até mais antigas do que as questões relativas a gênero. Nós temos uma política de acessibilidade desde 2016 e temos uma pessoa dedicada exclusivamente a essas questões, vejo que já avançamos muito também. Mas além desses 3 pilares, a gente tem outros 2 pilares que eu acho que nessa visão de futuro a gente vai precisar se dedicar para evoluir um pouco mais. Uma delas é a inclusão de pessoas LGBTQIA+, no nosso ambiente de trabalho, né? Nós já fizemos algumas ações de sensibilização, de capacitação, mas acredito que temos muito a avançar. Hoje eu estava assistindo uma palestra, estava mediando uma palestra, e a palestrante, a Gabriela Augusto, ela trouxe dados assim, muito interessantes, dizendo que hoje no Brasil 15% da população se identifica como LGBTQIA+, e na geração Z esse número pode chegar até a 35%. Então, é um grupo que está aí, que está entrando nas nossas organizações, com o qual a gente tem muito o que aprender. Então, acredito que a gente deve ampliar as ações nesse sentido e também as ações ligadas à diversidade geracional e etarismo. Hoje, no TCU, a média de idade dos nossos servidores é 49 anos. E a gente tem uma perspectiva, então, de ter uma população aí, um corpo funcional, né, com uma média de idade alta, as questões previdenciárias e de aposentadoria, né, são críticas, e a gente precisa tratar esse grupo. Estamos começando a desenvolver no comitê também propostas que avancem sobre a questão do combate ao etarismo, da inclusão
das pessoas com mais de 60 anos. Acredito que no futuro a gente vai ter novidades aí em relação a esses dois grupos, sem, claro, nunca deixar de lado uma perspectiva interseccional, né? Que muitas vezes a gente está falando de gênero e de raça, mas também está falando de etarismo, a gente está falando de raça e das questões LGBT, as pessoas em geral não estão presas, né, em uma caixinha, em um marcador. E a sobreposição de vulnerabilidades, elas têm impactos que precisam ser considerados. Então, esses são os nossos planos, a nossa visão aí para os próximos anos. Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os servidores do TCU e do MPTCU e para o público em geral sobre a importância da equidade, da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho? Então, a minha mensagem final é que poder ser quem você é de forma integral é transformador. Isso se aplica a todas as nossas áreas de vivência, a nossa vida pessoal, em casa, com a nossa família e também no nosso trabalho. E olhar as pessoas de forma integral, respeitando as suas especificidades, as suas diferenças, também é transformador. Então, trabalhar diversidade e inclusão é bom para todo mundo. A gente não está querendo trabalhar diversidade e inclusão para privilegiar algum grupo. A gente quer trabalhar diversidade e inclusão para ter um ambiente de trabalho onde todo mundo sai ganhando, onde temos uma maior diversidade de pontos de vista, onde todos e todas são esperados e respeitados. Desconstruir estereótipo é construir pertencimento organizacional. Isso faz da nossa instituição um lugar melhor para se trabalhar, mais gostoso, mais leve, produtivo. Nós, do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão, estamos aqui para dialogar com todo mundo que queira falar sobre esse assunto, para que juntos possamos cada vez mais ter um TCU mais inclusivo. Um abraço a todos.